Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre arrendamento mercantil, que muita gente conhece simplesmente como leasing. Esse tema ele é super importante dentro da contabilidade da área tributária, porque ele envolve contratos, uso de bens, pagamentos e impactos contábeis para empresas e pessoas físicas. Esse trabalho ele foi desenvolvido no contexto da disciplina de contabilidade tributária, do professor Jorge. Então, a ideia aqui é explicar de forma simples como funciona o arrendamento mercantil, quem participa desse processo, quais são suas modalidades e como a reforma tributária vai influenciar nas mudanças dos próximos anos. Então, para começar, a gente vai entender o que é o arrendamento mercantil. De acordo com o CPC 06, o arrendamento é o contrato ou parte do contrato que transfere o direito de usar um ativo subjacente por um período de tempo em troca de contraprestação. Traduzindo isso para uma linguagem mais simples, é quando alguém cede o direito de usar um bem por um tempo determinado e, em troca disso, recebe pagamentos periódicos. Esse tipo de contrato sempre envolve 3 elementos principais. O direito de uso de um bem específico, ou seja, não é qualquer bem, é um bem determinado em contrato, como um carro, uma máquina, um equipamento, enfim. Tem um prazo definido, o uso desse bem acontece por um período estipulado em um contrato, não indefinido. Terceiro, o pagamento como contraprestação. Quem usa o bem paga por isso, normalmente por meio de parcelas mensais. Dentro do arrendamento mercantil, a gente tem 2 modalidades principais. Temos o arrendamento financeiro e o arrendamento operacional. No arrendamento financeiro, o contrato funciona quase como uma compra financiada. O arrendatário usa o bem durante praticamente toda a sua vida útil e, ao final do contrato, normalmente tem a opção de comprar esse bem pagando o valor residual. Ou seja, a intenção aqui geralmente é ficar com o bem no final. Já no arrendamento operacional, a lógica é diferente. Aqui a ideia principal é apenas utilizar o bem por um período, sem necessariamente querer comprá-lo no final. É muito comum, por exemplo, no uso no aluguel de equipamentos, de impressoras, frotas de veículos ou até imóveis comerciais. Na prática, o arrendamento mercantil funciona da seguinte forma: o contrato é firmado, o arrendatário começa a fazer os pagamentos mensais pelo uso do bem, esses pagamentos são definidos em contrato e já levam em consideração o valor do bem, o prazo e os encargos envolvidos. Ao final do prazo do contrato, especialmente no arrendamento financeiro, o arrendatário pode optar por pagar o valor residual, que é o valor previamente definido para adquirir definitivamente o bem. Quem participa do arrendamento mercantil? Temos o arrendador e o arrendatário. O arrendador é quem fornece o bem, é a entidade que detém a propriedade do ativo e concede o direito de uso por um determinado período. Já o arrendatário é quem utiliza o bem. Pode ser uma pessoa física ou jurídica que recebe o direito de usar o ativo e, em troca, realiza os pagamentos acordados. Ou seja, o arrendatário é quem usufrui do bem, mesmo sem ser o dono dele durante o contrato. Agora que a gente já entendeu como funciona o arrendamento mercantil, vamos falar um pouco de um ponto muito atual e importante, que é o arrendamento mercantil após a reforma tributária. Esse tema ele merece atenção porque a reforma trouxe mudanças relevantes na forma como as operações financeiras e contratuais passam a ser tributadas, e o arrendamento entra diretamente nisso. Com a reforma tributária, passa a existir uma definição mais clara da incidência fiscal sobre as operações de arrendamento mercantil. Agora, a tendência é que o tratamento tributário fique mais padronizado, trazendo mais segurança jurídica, tanto para quem oferece, quanto para quem utiliza o arrendamento. Isso é muito importante porque evita interpretações diferentes e possíveis conflitos com o fisco. Aqui entra um ponto fundamental, a atenção à nova legislação, especialmente a Lei Complementar número 214, que faz parte do processo de regulamentação da reforma tributária. Essa lei vem justamente para organizar e detalhar como os tributos devem ser aplicados, inclusive nas operações de arrendamento. E por isso, tanto os profissionais da área contábil e tributária quanto as empresas precisam acompanhar de perto essa legislação. Por quê? Ela impacta contratos, influencia a carga tributária e pode exigir ajustes na forma de contabilização dessas operações. Outro ponto importante é que as regras não afetam apenas um lado da relação. Elas são aplicáveis tanto às empresas arrendadoras quanto aos clientes arrendatários. Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre a base de cálculo e o regime de caixa aplicado ao arrendamento mercantil. Esse tema é essencial porque ele define quando e sobre o que os tributos vão incidir. Nesse ponto, a lei estabelece que a base de cálculo será apurada pelo regime de caixa, ou seja, o imposto incide conforme as parcelas forem efetivamente recebidas. Na prática, isso quer dizer que a incidência tributária acontece conforme o recebimento das contraprestações.
que normalmente são as parcelas mensais pagas pelo arrendatário. E aplica-se tanto ao arrendamento operacional quanto ao financeiro, ou seja, independentemente do tipo de contrato, a regra é a mesma. Aqui a gente entra num ponto muito importante que são as alíquotas. No arrendamento mercantil operacional variam conforme o tipo de bem, conforme a natureza da operação, se é contraprestação pelo uso ou alienação do bem. Os imóveis eles seguem a alíquota específica da locação ou venda, enquanto os demais bens seguem a regra da locação ou da venda conforme o caso. Isso reforça a necessidade de classificar corretamente o tipo de bem arrendado. Agora falando sobre o arrendamento mercantil financeiro, que tem algumas diferenças importantes em relação ao operacional, principalmente quando a gente olha para as alíquotas e para o tratamento do valor residual. Esse é um ponto que merece bastante atenção, porque impacta diretamente o custo final da operação. As contraprestações, as parcelas pagas ao longo do contrato, são tributadas de acordo com a alíquota prevista no artigo 189 da Lei Complementar número 214. Estão sujeitas a IBS e CBS. E temos também o VGR, que é o valor residual. É quando há a opção de compra. Se o bem for um imóvel, o valor residual pago sofre a alíquota de venda do imóvel. Se forem outros bens, como veículos, máquinas ou equipamentos, aplica-se a alíquota geral de venda do próprio bem. Mas, mais uma vez, o que define a tributação é o tipo de bem que está sendo adquirido. Agora vamos falar sobre as deduções permitidas para o arrendamento mercantil. Um ponto que vai impactar diretamente a gestão tributária e contábil das empresas. A lei prevê algumas deduções interessantes, mas vale lembrar que elas só podem ser aplicadas de forma proporcional, ou seja, apenas nas operações que não geram crédito de IBS e CBS para o arrendatário. O que é permitido deduzir? Despesas financeiras de captação de recursos, despesas de arrendamento, provisões para créditos de liquidação duvidosa, que é o PCLD. Se a empresa tem clientes com dificuldade de pagar, ela pode provisionar uma parte do valor esperado como perda. Essas provisões também podem ser deduzidas, mas é importante que esse valor seja proporcional à operação sem geração de créditos, mais uma vez. De forma geral, o arrendamento mercantil ele continua sendo uma ferramenta importante no mercado, mas agora ele exige ainda mais planejamento tributário e atenção às normas legais. Para concluir, a gente pode dizer que a reforma tributária ela traz um detalhamento fiscal maior para o setor, impacta diretamente no custo e na estrutura das operações, há necessidade de adaptação por arrendadores e clientes e também uma redução relevante da complexidade. As operações ficam mais fáceis de precificar e contabilizar. E no mais é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que me ajudem com um like e um comentáriozinho no vídeo.